Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Márcia Mendes e o vídeo de hoje é sobre investigação de acidente do trabalho. Vamos lá? A norma regulamentadora 1, né, em suas disposições gerais, ela já preconiza ali, né, no 141, que cabe ao empregador determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionado ao trabalho, inclusive sua análise, né, de causas. Então aí já começa, né, uma preconização, uma obrigatoriedade, né, que tem que ser feito, né, tanto os procedimentos como a gente tem que ter aí a análise, né, feita aí dos acidentes ocorridos dentro da empresa. Vamos ver o que mais a norma fala? No item, né, da NR1 também, seu item 1.5, que é do gerenciamento de risco ocupacional, né, no item 155 do controle de risco, ele também, né, chama aí, né, bem atenção sobre a análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, né, colocando aí, até coloquei em caixa alta, né, para poder destacar bem, né, que a organização ela deve analisar os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Tá? Então, essas análises de acidentes e doenças relacionadas, elas devem ser documentadas. Então, considerar a situação geradoras do evento, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, ambientes de trabalho, né, materiais, processo produtivo. Então, aqui ela já vai também detalhando, né, o que exatamente ela quer que seja levantado, né, dentro aí das documentações que vão ser geradas aí nesse inventário, né? Tem que considerar os dados da organização, né? Aí são dados já informações prestadas aí pelos trabalhadores e também fornecer as evidências para revisar e aprimorar aí as medidas de prevenção existentes. Então, isso aqui também já está aí determinando na própria NR1. Já na NR5, né, na Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio, nós temos lá também no item 5.3 em atribuições, né? Então, coloca lá, a CIPA tem por atribuição acompanhar a análise dos acidentes, né, e doenças relacionadas ao trabalho, de acordo lá com o termo da NR1 que nós acabamos de falar, e propor, quando for o caso, medidas para a solução dos problemas identificados, né? Então, ela tem que ter aí uma participação, né? Tá bem envolvida, né, na parte da investigação aí dos acidentes. Requisitar à organização as informações sobre questões relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores, incluindo as comunicações de acidente do trabalho, né? Então, a gente já é sabido aí que as CATs, né, elas são enviadas, né, uma cópia aí para a CIPA. E também, né, é interessante que esse inventário, por ele acabar envolvendo aí uma equipe multidisciplinar, né, que a equipe da CIPA também esteja bem envolvida, né, nessa investigação e também retém aí, né, alguns documentos e informações junto da sua ata, né? Vamos lá, aqui no caso, esse fluxograma de acidente de trabalho, ele começa a mostrar um procedimento que a empresa pode estar colocando, né, iniciando por ele, né? Tem que ser exatamente nesse modelo? Não, né? Cada empresa vai adotar o modelo aí da forma que quiser fazer, que fique melhor, né? Que tenha aí um melhor entendimento. Eu estou trazendo isso aqui como um exemplo, porque, né, esse fluxograma, se pegar ali no Excel, né, na parte de fluxo, quando coloca lá, cada formato, né, cada modelo, né, dessas formas, ela é utilizado, né, para o fluxograma para um tipo de situação, né, que nem, por exemplo, esse aqui é um formato para documentações, aqui, né, é início, esse é quando você vai estar aí fazendo, né, uma opção. Então, é interessante quando for, né, elaborar um fluxograma, procurar, né, fazer aí de acordo, né, com esse método, né, que tem ali até disponível no Excel,
para poder colocar de uma maneira conhecida, né? Porque às vezes a gente pega aí algum fluxo que ele é tudo retangular, né? Então aqui vem lá, né, essa ferramentinha aí dentro do Excel que ele ajuda, né, a tá fazendo um fluxo aonde você já vai estar colocando aí as formas, né, no formato correto, né? Isso aqui é um modelo ilustrativo, não tem que necessariamente ter todas essas informações, isso aqui vai depender da empresa em questão, né? Vai depender do segmento e da necessidade. Aqui é só para poder dar aí uma ideia, né, desse fluxo que a empresa ela pode estar iniciando por aí, né? Colocando esse fluxo para poder já iniciar como funciona isso dentro da empresa, né? Até mesmo porque no próprio, né, a NR1, no item lá 1.5, ela em um dos subitens fala sobre o plano de emergência, né? E dentro do plano de emergência, a gente também vai ter aí, né, o fluxo de acidente de trabalho, entre outros documentos lá pertinentes, né, a documentação. Então, aqui no caso, né, era uma empresa, né, química, então por isso que a gente acaba adotando, né, aqui essa opção, mas de repente não é uma empresa química, é uma empresa num outro segmento, então se vai dando a forma de acordo com a realidade da empresa em que você está, né? Então aqui é só para a pessoa ter aí uma ideia, né, de um fluxograma. Então aqui tá lá, né, o momento do acidente, inicia-se, né, comunicando a chefia imediata ela vai acionar brigadas, nesse caso dessa empresa ela já tem uma brigada atuante, né, tem uma equipe, né, com todas as informações, né, são pessoas conhecidas. Aqui é providenciar o formulário de comunicação interna. Na sequência, eu vou estar falando um pouco mais sobre esse formulário e a importância dele, né? Então, aqui a gente está referenciando, né, que deve providenciar esse formulário para preenchimento. Aqui seriam os cuidados expostos, né? Então, como aqui é uma empresa, né, de produto químico, automaticamente já dentro, né, desse treinamento da brigada, então ficou aqui determinado que quando for, né, uma situação aqui, né, de mucosas, tal, não passar soluções irritantes, vem fazendo aqui uma indicação. E quando é um corte superficial, lavar com bastante água e sabão, e os cortes profundos, estancamento, pano limpo, e aí, né, aqui vem o resto aí do fluxo, ele não tá aqui na totalidade, ele chega até aí a parte do RH, na abertura da CAT, né, a gente não vai se estender muito, porque a ideia aqui é só passar aí a ideia de ser um fluxograma, né. Aqui, né, seria aquele formulário que a gente comentou. Então, o que acontece? É obrigatório ter esse formulário? Não, né? Também a norma não preconiza, olha, tem que ter. Ela cita lá, né? Que a gente tem que ter várias formas de estar tendo documentação para poder reter, né? A gente vai ter que ter essas documentações retidas na empresa, né? Para caso de fiscalização, passivos trabalhistas. Eu, particularmente, eu gosto de adotar, né, formulários como esse, porque muitas vezes isso já aconteceu, né, muitas vezes, de ter um acidente de trabalho, né, às vezes a empresa ela pode ter aí sábado e domingo, ela tem um terceiro turno, na maioria das vezes quem vai fazer a abertura da CAT ou é a segurança do trabalho ou às vezes os recursos humanos, né? E geralmente esses dois segmentos cumprem horário administrativo. E quando chega na empresa e tem lá um acidente final de semana, na maioria das vezes a informação que chega, né, para a segurança do trabalho ou para os recursos humanos, às vezes ela não é tão precisa. E como para ser aberto a CAT, a gente precisa de ter todas as informações para que o programa ele vá dando continuidade, a gente precisa ter uma ideia geral do que aconteceu. Então, quando a gente tem, né, essas fichas internas, elas são muito semelhantes, né, ao formato da CAT, né?
Então, assim, naquele primeiro momento, né, que teve lá um acidente, é claro que o funcionário vai ser socorrido, vai ser feito todo aquele procedimento lá do fluxo, né, vai ser acionada a brigada, vai estar, né, levando esse funcionário a um atendimento, ele vai ser a prioridade, né? Mas esse funcionário, após ser atendido, seja ele com afastamento ou se ele não tiver afastamento, ele vai ter que vir ou trazer o atestado para ser feita a abertura dessa carta. Então a gente pede na empresa que ele leve esse formulário também, né, com as informações, e depois de todo, né, lá já no descanso da casa, junto lá, né, com o atestado, ele faça esse preenchimento, né, de próprio punho, onde ele vai relatar o que aconteceu. Então vem aí as informações, né, que é dele, nome, telefone, a função, o setor, o turno, a data admissional, né, vem a data inicial da função, a data e hora do acidente, se o acidente ocorreu perto do horário de expediente. Então isso daqui, esse formulário, você vai preenchendo ele, né, de acordo com o que você vai precisar colocar na CAT, né? Então isso vai ajudar com que no momento de preencher, essa CAT não fique travada, né? E também, né, uma outra situação que faz com que esse documento ele se torne bastante importante, porque muitas vezes, né, a gente abre a CAT, o funcionário não está, às vezes alguém do setor vai relatar o que aconteceu. E depois, quando esse funcionário retorna, ele né, recebendo essa cópia da CAT, ele olha e ele fala assim, tá, mas não foi isso que aconteceu comigo. E a empresa acaba ficando também acaba ficando sem respaldo, né? Então é muito importante que, se ele preencher, né, tiver a assinatura dele, a gente vai estar tendo um relato da pessoa que de fato, né, teve o acidente. Claro que, né, isso aqui ele vai ficar junto, né, vai servir para abertura da CAT, ele vai ficar junto, vai ser feitas as distribuições, né, do formulário da CAT aí, as vias, né, de acordo com o que preconiza, né, na legislação. E esse modelo aqui, ele já vai ajudar também a iniciar aí a investigação de acidente, que é o que a gente de fato tem que começar a fazer aí dentro da empresa. Claro que depois, quando esse funcionário retornar, ele vai ter todo lá uma integração, né? Vai ter todo um cuidado que vai ser passado para ele, né? Mas o nosso objetivo aqui tá fazendo a investigação desse acidente, né? Então esse é o nosso foco, é o foco maior do nosso curso. Então aqui a gente quis dar aí uma introdução mostrando os procedimentos que a empresa ela pode adquirir, né? Ela vai desenvolvendo da maneira que ela acha que fique melhor para ela, tá? Aqui geralmente nesse formulário a gente coloca aí, né, uma nomenclatura, põe o logo da empresa. Aqui, né, eu coloquei um código, porque às vezes é mais fácil fazer uma lista mestra com os códigos dos documentos, porque são muitos documentos de segurança do trabalho, então a gente acaba tendo aí um código aí para poder identificar melhor, né? Revisão aqui, que, né, esse foi o primeiro documento, ele teve uma revisão 0. Alguns documentos a gente põe a data aqui da elaboração do documento, mas às vezes essa data aqui confunde muito com a data da ocorrência. Então, às vezes pode pôr no rodapé, né, que tanto a revisão como a data, não tem problema, tá? Esse documento não é um formato obrigatório, você vai estar fazendo da melhor forma, né? Você pode pôr aqui em cima que é só a área de segurança do trabalho, ou /CIPA, não tem problema. Aqui seria assim, formulário, né, ó, comunicação interna, acidente de trabalho. Isso aqui é um código facilitador, às vezes, para a gente poder estar rastreando esse documento. Mas ele pode ser no rodapé, tá bom? Então, vamos pro próximo. Aqui, né, então, como o nosso objetivo maior desse curso, né, é um inventário de risco, então a gente trouxe aí um cenário de acidente com máquina para a gente poder né, desenvolvendo esse treinamento em cima, né, de uma situação aí que ocorreu, né? Isso aqui é ilustrativo, isso é fictício, né? Não existe, né? Não ocorreu de verdade, né? A gente está usando aqui uma cena fictícia aí para a gente poder estar dando forma aí ao nosso treinamento. Então aqui a situação, né, foi um operador de prensa, ele teve 2 dedos esmagados durante a operação de máquina, ele tentava ajustar uma peça sem desligar o equipamento,
A descrição do acidente. Então, foi no dia 8 de maio, né, às 11 horas, no setor de estamparia, o acidentado operador de prensa hidráulica, atividade ajuste de peça durante a operação da prensa. Equipamento, né? A prensa hidráulica 60 toneladas é um modelo antigo de máquina. As consequências acabou sendo aí uma amputação parcial de 2 dedos, né? Da mão direita. Tá escrito errado aqui, vocês me desculpem, né? Nós não percebemos no momento. E o afastamento foi maior aí que 90 dias. Aqui nós vamos começar aí nosso processo de investigação desse acidente, tá? Então vamos lá. A ferramenta, né, que eu utilizei nessa investigação é a ferramenta Ishikawa, tá? Ela é bastante conhecida. Posso, Márcia, usar outra ferramenta? Posso usar lá os 5 porquês. Não é também obrigatória, a norma não determina nenhuma ferramenta que é obrigatória estar usando. A empresa vai usar o que seja melhor para ela. Nesse caso desse curso, né, o nosso objetivo era fazer uma investigação com essa ferramenta do Ishikawa, tá? Então, o Ishikawa, ele é muito conhecido como diagrama de causa e efeito, né? Espinha de peixe, ele é uma ferramenta visual utilizada para identificar e analisar causas de um problema. Ele foi criado aí, né, e é uma das 7 ferramentas básicas da qualidade. Então, ele é muito conhecido por ser aí, né, ficou durante muitos anos aí conhecido como uma das 7 ferramentas aí da qualidade, tá? Mas ele pode ser usado também aí na segurança do trabalho, né? Então, vamos ver aqui sobre ele. Então, o diagrama de Ishikawa, né, ou de causa e efeito, espinha de peixe, ele é uma ferramenta extremamente útil na investigação de acidente, pois ajuda a identificar e organizar as causas potenciais de forma visual e lógica. Ele é especialmente indicado em situações onde o acidente envolve múltiplos fatores e exige análise aprofundada. Facilita a discussão em grupo, com equipe multidisciplinar, direcionado para ações corretivas mais eficazes. Então, aqui eu coloquei aí um desenho, né, aí a escama de um peixe, né, cada vértebra aí, a gente tem, né, os itens que a gente vai estar usando na nossa investigação. Então, nós temos lá, né, as causas da mão de obra, as causas dos materiais, as causas dos métodos, máquinas, medidas e meio ambiente, né? Então, nós vamos detalhar mais aí à frente. Então, aqui, né, dessa investigação do diagrama de Ishikawa, 3 situações principais para utilizar o diagrama de Ishikawa na investigação de acidente. Acidente com causas não imediatamente evidentes. Então, quando não é possível identificar a causa do acidente de forma clara e direta, não foi uma falha técnica óbvia. Então, o Ishikawa, ele ajuda a explorar causas ocultas, não interligadas. A gente consegue ter uma visão assim mais panorâmica dos motivos, né, que estão envolvidos nesse acidente. Então, esses acidentes envolvendo máquinas ou sistemas complexos, né, máquinas, sistemas automatizados, processos industriais, geralmente envolvem várias interações humanas, né, mecânicas e organizacionais. Então, o Ishikawa também permite mapear esses fatores, né? Esse aqui é mais o que até a gente vai ver bastante aí a seguir. E acidentes repetitivos, né, com históricos de ocorrências similares, que quando há recorrência de um tipo de acidente, mesmo leve, o Ishikawa ajuda a identificar padrões ou causa raiz que podem estar sendo negligenciadas, ok? Aqui é um detalhamento do nosso acidente. Então, aqui a gente já, né, conheceu um pouquinho aí sobre a ferramenta que a gente vai utilizar. E aqui é o detalhamento aí do nosso acidente que nós abordamos aí no início do curso. Então, aqui na máquina, né, no levantamento, nesse detalhamento com o Ishikawa, então a gente viu lá que era um modelo antigo, sem adequação à NR12, né, ausência de um enclausuramento, uma cortina de luz, também, né, sistema de comando que permite acionamento com a mão. No método, né, nós observamos que o colaborador fazia ajuste com a máquina ligada, que é uma cultura tolerada, né? Então, a gente
entende aí que às vezes, né, isso é importante estar observando, né, nos nossos levantamentos de causa, que às vezes a empresa, ela até tem documentações, ela tem alguns treinamentos, ela até tem um site lá bonito falando, né, sobre a importância, né, do trabalhador. Ela também coloca, né, que às vezes também na política, né, que ela tem uma política de que se preocupa muito, né, com o funcionário, mas no dia a dia mesmo, né, dentro ali, né, no chão de fábrica, a gente percebe que aquela empresa, ela se preocupa tanto, não, né, se o funcionário estiver fazendo ajuste, ela nem não percebe. Por que a gente diz isso? Porque se a cultura da empresa ela não tolera, né, esse tipo de método, esse funcionário ele vai ter um pouco mais de receio de estar fazendo dentro da empresa, porque ele sabe que a política da empresa ela não permite, né? E a gente sabe aí que um dos maiores medos do funcionário é, de fato, se mandar embora, tomar uma advertência. Então, quando a cultura ela vem aí, de fato, né, de cima para baixo, o colaborador ele acaba ele acaba cumprindo mais, né, as exigências dessa política da empresa, tá? Então a gente percebe aí que o colaborador, né, não tinha uma cultura muito tolerada aí da empresa. Ajuste da peça feito manualmente sem ferramentas do dispositivo auxiliar e ausência de procedimentos de bloqueio ou parada de segurança, tá? Aí foi levantado também, nesse acidente, que a iluminação do setor estava meio fraca, né? Então, às vezes a empresa ela não tem aquele programa, né, de manutenção predial, né? Então, às vezes a iluminação vai ficando fraca. Naquele momento que foi feito o PGR, a iluminação estava boa, foi feito, né, uma medição, mas com o tempo ela foi enfraquecendo e como não tem, né, essa política aí de manutenção, a luz vai ficando fraca, ninguém vai falando nada e o barco vai andando, né? Aí nós temos também aí que foi levantado os ruídos, né? Falta de barreira física entre operador e área de risco. Na mão de obra foi, né, observado que o operador era experiente, ele tinha até bastante tempo, né, de função, mas ele com um comportamento de risco recorrente, né, estava acostumado já, né, a sempre fazer, né, o mesmo ato e como não tinha essa cultura aí muito tolerada, tudo bem, né, foi dando certo. Ele nunca recebeu um treinamento específico de NR12 sobre os riscos mecânicos, né? O risco da máquina, até mesmo porque a princípio é uma máquina antiga, né? E muito provavelmente ela não tem seu manual lá de depreciação de risco. E também estava em ritmo acelerado para cumprir meta. Isso é um dos motivos que mais a gente ouve, né? Quando o funcionário ele retorna, né, de um acidente, que a gente também faz, né, um bate-papo aí com o funcionário e que a gente questiona assim, mas por que você não parou, né? Naquele momento ele fala assim, mas eu não queria parar a produção, né? Às vezes eles acham que se parar a produção eles podem não ser bem vistos pela empresa. Então, mais uma vez, vem aí de encontro com a política da empresa, né? A cultura. Porque se a empresa ela tem uma cultura onde ela reforça dia a dia de que a segurança do trabalhador ela é muito importante, esse funcionário ele não vai ter medo, né, de fazer essa parada, né? Então, isso também é muito importante. Na medida, né, que gestão, a máquina, né, antiga, ela é fora de conformidade com a NR12, né, falta inventário e plano de adequação de máquinas, inexistência de política de permissão de trabalho para intervenção, ou seja, ela está totalmente aqui fora, né? Isso é muito comum também a gente encontrar em empresa com máquinas antigas, máquina ela não é tão barata, né? Então vai fazendo, vai adaptando e muitas vezes não existe tanta assim fiscalização, a gente sabe que está em desacordo com a NR12, mas muitas vezes vai levando, né? A máquina vai indo, né? Vamos levando do jeito que tá, né? E aqui no material, né, recursos
e EPI, né? Então também foi observado EPIs inadequados para o risco e nenhum sistema de travamento da energia da máquina disponível. Então, todo esse detalhamento dentro dessa espinha de peixe, né? Aí no cada vértebra, nós levantamos essas falhas, né? Nós levantamos essas causas, né? Então, a gente começa aí a perceber, através dessa ferramenta, olha quantas coisas, né, tá errado, precisa ser tratado, né? Então, não é só aquele único momento, não, o problema foi a máquina. Não, né? A gente tem diversas aí ramificações, né, de pontos que precisa ter nossa causa raiz, sim, mas nós temos ramificações que precisa também ser ajustada, né? Então, nós já fizemos esse levantamento, né? Então, agora nós precisamos fazer nossas conclusões, né, aí, e as ações corretivas. Então, de imediato, afastamento do colaborador em missão da CAT. Isso daí a gente já iniciou, né, ele acabou tendo um afastamento pela gravidade, né? Já foi feita a emissão da CAT, nós já né, a empresa tem lá o fluxo, né, em caso de acidente, ele já preencheu lá o formulário, a gente já tem ele em mão junto aí nessa investigação, que vai nos ajudar aí nos documentos que a gente precisa ter, né? E, né, aqui seria retirar a prensa de operação até que seja totalmente adequada em NR12, né? Então, isso aí foi de imediato, né? Aí, a curto prazo, a gente vai colocar aí numa média de 5 dias. Então, tem que implantar um procedimento formal de bloqueio, né, para ajuste, criando política de zero tolerância para intervenção em máquina ligada, né? Então, aqui, esse procedimento formal de fato desenvolver na empresa, né, essa política, como ela vai ser, para que não se possa fazer isso, né? Então, isso precisa ser, de fato, implementado aí, né? E também lá colocado no PGR, né, integrado, né, junto nos documentos integrados do PGR, para que se saiba qual vai ser esses procedimentos formais, né. Aí o treinamento emergencial com toda a equipe do setor sobre o risco de intervenção sem bloqueio da NR12, ou seja, esse pessoal vai ter que passar, né, toda a equipe por um treinamento, né, mostrando que em cima desse procedimento que foi aqui e mais, né, sobre a NR12, tem que ser dado um treinamento, isso no curto prazo, todo mundo está precisando de um treinamento, ficou muito claro na nossa causa que o treinamento não está bem, eles não estão bem cientes, né, então isso precisa ser implementado dentro da empresa também. Aí, a médio prazo, 10 dias, né? A gente colocou que tem que implementar a análise de risco, né? Uma PR aí, específica para essas prensas, revisão completa do inventário da máquina e atualizar esse inventário de máquina com base na NR12. O que seria essa revisão completa? Márcia, mas a máquina antiga, ela não tem, né, o documento. Quando a gente fala fazer a revisão completa do inventário da máquina, é justamente isso, pegar a NR12 e fazer lá, tem os critérios, né, o que ela pede, e fazer lá um documento, um formulário, né, um checklist, fazendo essa revisão, né, fazendo essa revisão completa do que pede a norma e o que não tem dentro da empresa. Então, se levanta o que não tem, o que tem, né, como que tá essa máquina, faz um relatório fotográfico, já começa a iniciar essa revisão. E atualizar esse inventário, né, deixar ele de acordo, né, num documento, para que possa, né, ser apresentado para os gestores, né, para a organização, como que está, né, o que a legislação preconiza na norma regulamentadora 12 e o que a empresa vai precisar fazer, né? Então, esse inventário ele tem que estar atualizado com essa base, né, em normas, para que possa ter aí peso na hora de estar solicitando isso da organização. E por fim, né, aí 30 dias a gente coloca que é o plano de adequação com cronograma e investimento para instalar comandos, né, sensores, enclausuramento, entre outros apontados na apreciação de risco aí da NR12.
A gente sabe que uma apreciação de risco envolve vários profissionais, envolve um custo. Para fazer essas adequações, envolve investimento de peças, elas têm um prazo para estar chegando, tem que fazer aí um planejamento com a equipe aí de manutenção. Então, por isso que a gente dá 30 dias, né, para que seja feito esse plano de adequação com os custos, para estar desenvolvendo com a organização como vai ser feito, quando vai ser feito, para que possa essa máquina voltar na ativa, né? Então aí tem que ser feito toda essa adequação. Por quê? Porque é legislação, né? Todas as máquinas têm que estar de acordo com a NR12, né? Então aqui nós já colocamos as nossas ações aí, né, corretiva. Aqui nós temos que agora transformar todo esse levantamento num documento, né? A norma, ela fala, ela é muito clara. A gente tem que documentar, a gente tem que ter evidências, né? De documentação para que a gente possa estar apresentando, para que possa ter aí uma cópia junto com a ata da CIPA. Então, isso é muito importante. Esse também formulário, ele fica também a critério da empresa, né? Você vai fazer ele da forma como você achar que fica melhor, né? Esse aqui é um modelo ilustrativo para se ter uma ideia, né, de como poder fazer essa documentação. Então, aqui é a mesma coisa que nós falamos, né? Você vê aqui tem uma data, às vezes a pessoa confunde muito essa data, então essa revisão, essa data, você pode estar colocando no rodapé, elaborado por, né, SESMIT, data tal e revisão 0, né? O que é essa revisão? Isso aqui é revisão de formulário, né? Por quê? Rastreabilidade. Eu crio esse formulário no modelo, daqui um mês eu acho que faltou um item lá que é importante eu colocar no formulário. Então, o que eu vou fazer lá no rodapé? Alteração na data tal do formulário. Aí você tem uma lista mestra lá, na sua lista mestra você vai justificar o que você alterou. Alterei o item tal, retirei o item Y, né? Então, aqui sempre que a gente tem essas informações, para rastreabilidade de formulário. Por quê? Porque a partir do momento que a gente cria um formulário e preenche e detém assinaturas, ele vira um documento. Então, é importante que a gente sempre vá, né, fazendo as revisões, que tenha revisões aí de acordo com legislação. Então, essas revisões aqui é sempre do formulário, tá? Não é a informação do que nós estamos colocando dentro dele. Então, aqui a gente vai colocar, né, o nome, né, do funcionário, a idade, o sexo aqui, né, o setor, a função, a data de admissão dele, tempo de função, né, que ele tem. E então, a gente começa aí, tá preenchendo, né? Segunda parte do formulário seria a análise do acidente, né? Então, aqui vem as datas, né? O dia da semana que ocorreu, aquilo que que a gente já leu lá atrás, né? O horário, as horas trabalhadas. E também a gente pode estar retirando isso daqui daquele formulário que ele preencheu, ou da própria CAT, porque nesse momento aqui a gente já vai estar, né? A informação tanto na CAT como naquele formulário. Então, nós tivemos aqui o tipo de acidente, foi com afastamento, e aqui vem lá a descrição do acidente. Então, durante o ajuste de uma peça, né, na prensa hidráulica, 60 toneladas, o operador colocou a mão na zona de prensagem, né, e teve 2 dedos esmagados no momento da descida do êmbolo. A máquina modelo antigo não possuía comando bimanual, barreiras físicas do sistema, e o acionamento correu de forma inadvertida, né? Então, aqui vem a descrição do acidente. Recebeu instrução de como trabalhar com a máquina NR12? Não, né? A gente já falou lá atrás, que foi uma das causas que foi levantado, que aquela máquina ela nem tinha uma apreciação de risco, ela não tinha um manual dela, nada, ou seja, ele já entrou na empresa trabalhando, né, nessa máquina, mas ele não teve um treinamento de NR12 da máquina, né, dos riscos da máquina. Já havia executado essa tarefa? Sim, né? Ele já trabalha há bastante tempo nessa área. Ele recebeu instrução de segurança? Sim, né? Quais? Ele teve treinamento admissional quando ele entrou, sobre EPI, a empresa falou sobre ergonomia, né? O que a gente muito observa dentro, às vezes, das empresas, né? Que fica-se muito em cima dos treinamentos admissionais, que vai falar sobre o todo da empresa, e muitas vezes essa empresa ela não
tem o treinamento por máquinas, né? Que seria o treinamento mesmo ali do manual, daquela máquina que o operador está executando, tá? Não teve testemunha, né? E aquele não estava usando um EPI. Aqui sobre vacinas, né? A gente sabe, né, que quem mexe com máquinas e equipamentos tem que ter a vacina de tétano, até mesmo por conta já dessa situação aí de um esmagamento de dedos, são partes metálicas, né? Então a empresa também tem que ter isso aí determinado lá no RH, né? As carteirinhas de vacinações. E aqui nessa parte do formulário são as possíveis causas, né? Então também aqui a gente vai estar tirando aquela informação lá, porque isso aqui é o nosso documento, né? A gente está colocando aí o que foi detalhado aí ao longo aí do percurso aí do que a gente foi falando, né? Então, o agente da lesão foi máquina, natureza da lesão e esmagamento, aqui os fatores, né? Ó, máquinas ou equipamentos de proteção, falta de EPI, instalações inadequadas, falta de instrução e treinamento, método de trabalho inseguro, parte do corpo posição insegura, deixou de usar todos os EPIs que era necessário ali, praticar um ato seguro. Aqui é importante também nesse EPI a gente está ressaltando, porque assim, tem máquinas, né? Porque isso aqui a gente vai observar no momento do levantamento ali de perigos e riscos. Tem máquinas que permitem o uso de luvas, tem outras que não, né? Então, quando a gente comenta aqui como foi a mão, a gente vai pensar logo na luvas. Tem máquinas que não pode estar usando luvas, que acaba se tornando até mais perigosos, porque ela pode agarrar luvas, né? Então, cada caso tem que ser visto aí com muito cuidado aí na hora de fazer aí o levantamento dos perigos e riscos, tá? Aqui o local da lesão foi a mão, né? Foi o dedo da mão. E aqui os tratamentos, né? Ele passou por exame, raio-x e por outros procedimentos no momento em que ele foi lá atendido, tá? Aqui é a conclusão e medida proposta para se evitar a repetição desse acidente. Então, nós vamos ter aqui, né, a descrição do técnico, do engenheiro, da equipe da CIP. Então, em comum acordo aí, né? Então, o acidente foi causado por falhas múltiplas, né? Nós observamos isso daí no decorrer aí do nosso levantamento, principalmente a ausência de proteção coletiva exigida pela NR12 e intervenção manual insegura na zona de risco. A adequação da máquina e os treinamentos são medidas urgentes, né? Então aqui todos vão assinar, né? Que é feito aí numa medida multidisciplinar. E aí o plano de ação, né? Isso aqui é importante, a gente tem que ter o plano de ação, né? Já levantamos a causa, agora vamos ter aí, mas tudo envolve prazos, envolve custos, né? Então o que fazer, quem fazer, quando e o status, né? Então aqui retirar a prensa, né, de operação até que seja totalmente adequada. Nós colocamos lá naquele naquele slide onde a gente colocou, né, sobre 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias. Aqui a gente vai colocar numa forma mais detalhada, né? Então aqui, né, o engenheiro de segurança retirou, né? Ele deu essa ordem, foi imediatamente, foi concluído, né? Então a prensa ela parou, né? Até que seja resolvido. Implantar procedimento formal de bloqueio para ajustes, criando políticas de zero tolerância para intervenção em máquinas ligadas. Isso aqui vai ser a equipe do SESMIT, vai envolver todos, né? Engenheiro, técnico de segurança. 5 dias para início desses procedimentos, desse documento em andamento. O treinamento emergencial com a equipe, né, do setor sobre riscos e intervenções sem bloqueios e DNR12, que seria a parte dos treinamentos necessários, RH e SESMIT, também aí 5 dias para já começar a fazer esse treinamento aí do pessoal. Implementar análise de risco, né, específica para a prensa, né, já começar aquela análise, né, tem 10 dias aí. Revisão completa do inventário, que nós já falamos a respeito, né, o que seria ele, também SESMIT supervisão, 10 dias também, né, tá em andamento. Atualizar inventário e a máquina, que nós também já falamos lá, envolvendo aí a equipe, né, de engenheiro de segurança junto com os gestores.
né, 10 dias aí também para esse, né, para fazer esse levantamento, até mesmo porque a empresa precisa tomar uma ação, que senão ela começa a ter prejuízo, ter uma máquina parada. E o plano de adequação e o cronograma de investimento, né, desse item apontado lá pela NR12, também engenharia, né, de segurança aí junto com os gestores, envolve custo, 30 dias, como a gente já falou lá. Então, aqui fica detalhado esse plano de ação para que a empresa comece a ir, de fato, fazendo, tá? E aqui, para finalizar o nosso documento, entra aí uma análise crítica, né? Então, essa análise crítica aqui, o que acontece? Ela não está preenchida, por quê? Porque ela vai começar a ser preenchida depois que começar as ações sendo concluídas. Por quê? Porque é necessário a gente ver se foi feito, se deu certo, se está surtindo efeito, ou seja, é a avaliação. Então, é ali que a gente, naquele prazo, nós vamos determinar aqui na nossa análise se foi eficaz. Será que o que foi os treinamentos foi eficaz? Né? Será que a apreciação foi eficaz? Foi feito? A gente tem que ver se não vai ter um resíduo, né, do que foi desenvolvido. Então, aqui a gente começa, depois que tiver lá todo o inventário, tudo as máquinas feito, né, a apreciação de risco, o pessoal foi treinado, a gente vai começar a detalhar aqui. Tá? Pode se estender, colocando ação por ação, e aí a gente vai assinando. A gente só vai fechar esse documento aqui quando todos os procedimentos, né, foi realizado e todos eles deu certo, né, não teve nenhum resíduo e funcionou, né, então aí sim a gente faz o fechamento aí da nossa análise, né, com os envolvimento aqui do pessoal, né, das áreas em questão que a gente tiver que estar, né, conversando, né? E aí sim vira um documento que vai ficar aí junto, né, com a ata da CIPA. Mas a gente só vai fechar isso aqui conforme a gente de fato for concluído. Mas como que a gente vai medir, né, para saber se realmente foi dando certo? Através de indicadores, né, a gente vai estar mapeando, né, essa melhoria através dos indicadores, né? Pode ser indicador de acidente a cada mês, se não ocorreu mais acidente, pode fazer um indicador de treinamento, se todo mundo foi treinado, pode ser feito no treinamento a avaliação do treinamento para ver o quanto, né, o pessoal de fato entendeu, né, o treinamento, ou seja, né, ir sempre medindo as ações para realmente poder estar comprovando de que, de fato, o que as ações elas foram boas, né? Elas surtiram efeito, elas deram certo, né? Então, é o famoso lá ciclo aí PDCA, né? A gente melhoria contínua, né? É desenvolvido, vamos checar e vamos, né? Vai rodando para ver se teve, né? Se ficou tudo ok, tá bom? Então, esse aqui é a nossa proposta, e aí, né, a gente deixa aí o nosso site para que vocês possam estar entrando e conhecendo, vendo aí nossos cursos, né, e conhecendo mais aí os nossos vídeos, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos, até mais.